Você já parou para pensar quantas vezes por dia você molda suas palavras, ajusta seu comportamento ou esconde o que realmente sente apenas para não desagradar alguém? Quantas decisões você tomou esta semana pensando primeiro no que os outros vão achar e só depois, se sobrar tempo, no que você realmente quer? A verdade é que a maioria de nós carrega um peso invisível, a necessidade constante de ser aceito, validado, aprovado. E esse peso não apareceu do nada. Ele foi construído tijolo por tijolo desde a infância, reforçado na adolescência e perpetuado na vida adulta como se fosse algo normal, natural, inevitável. Mas aqui está a questão que vai mudar tudo. E se essa busca incessante por aprovação não for um traço de personalidade, mas sim uma prisão? E se você estiver entregando sua paz, sua identidade e seu poder de decisão nas mãos de pessoas que talvez nem se importem tanto assim com você? Hoje, vamos mergulhar fundo em um tema que pode soar desconfortável no início, mas que tem o potencial de libertar você de correntes emocionais que você nem sabia que estava carregando. Vamos falar sobre por que buscar aprovação externa é um dos caminhos mais rápidos para a infelicidade, e como o estoicismo, essa filosofia milenar, pode te ensinar a recuperar o comando da sua própria vida. Se você está cansado de viver para os outros, se sente exausto de fingir ser quem não é, ou se simplesmente quer entender como construir uma vida baseada no respeito próprio e não na opinião alheia, este vídeo foi feito para você. Prepare-se, porque nas próximas linhas você vai descobrir 10 razões fundamentais para deixar de buscar aprovação e começar de uma vez por todas a se respeitar de verdade. 1. Pare de viver para agradar. Desde muito cedo, aprendemos que ser aceito é fundamental para sobreviver. Quando crianças, a aprovação dos pais nos dava segurança. Na escola, a aceitação do grupo determinava se seríamos incluídos ou deixados de lado. E na adolescência, essa necessidade se amplifica de forma assustadora. Cada olhar, cada comentário, cada curtida parece definir nosso valor. O problema é que muitos de nós nunca saímos dessa fase. Continuamos adultos, com responsabilidades, contas para pagar, decisões importantes a tomar, mas ainda vivendo como se precisássemos de permissão alheia para existir do nosso próprio jeito. E aí começamos a fazer ajustes, pequenos, quase imperceptíveis no início. Concordamos com algo que não acreditamos. Rimos de uma piada que achamos sem graça. Aceitamos um convite que não queríamos. Tudo isso para não causar desconforto, para não decepcionar, para manter a imagem de pessoa legal. Mas aqui está o problema. Cada vez que você ajusta quem você é para se encaixar na expectativa de alguém, você perde um pedaço da sua essência. E com o tempo, esses pedaços se acumulam até que você olha no espelho e não reconhece mais quem está do outro lado. Os estoicos tinham uma visão clara sobre isso. Quando você entrega sua paz interior nas mãos dos outros, você abdica do seu próprio poder. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, disse algo que ecoa até hoje. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Traduzindo, sua tranquilidade não pode depender de quantas pessoas aprovam suas escolhas, porque se depender, você nunca estará em paz de verdade. 2. A armadilha perigosa de querer sempre agradar. Existe uma confusão enorme entre ser uma pessoa bondosa e ser uma pessoa complacente. Bondade genuína nasce de um lugar de abundância interna. Você ajuda porque quer, porque pode, porque faz sentido. Complacência nasce do medo, medo de rejeição, de conflito, de não ser amado. Quando você vive para agradar, sua vida se transforma em uma performance sem fim. Você está sempre no palco, sempre medindo cada palavra, sempre calculando como será percebido. E isso é absolutamente exaustivo. Pense bem.
Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes engoliu suas próprias necessidades para não parecer egoísta? Quantas vezes fingiu estar bem quando estava desmoronando por dentro? Essa busca desenfreada por aprovação não só drena sua energia, mas também apaga sua identidade. Você se torna uma versão diluída, genérica, artificial de quem realmente é. E o pior, as pessoas ao seu redor não estão conhecendo você de verdade. Estão conhecendo uma cópia editada, filtrada, aprovada para consumo público. E aqui está a ironia cruel. Quanto mais você tenta agradar a todos, menos autêntico você se torna. E quanto menos autêntico você é, mais difícil fica criar conexões verdadeiras. Porque conexão real exige vulnerabilidade, exige verdade, exige que você se mostre como é, não como acha que deveria ser. Ser amável é uma virtude, ser complacente é uma armadilha. 3. O custo invisível de não se respeitar. Toda vez que você ignora suas próprias necessidades para atender às expectativas alheias, está fazendo um pequeno pagamento. Parece insignificante no momento. Afinal, o que custa ceder dessa vez? Mas essas pequenas renúncias se acumulam. É como uma fatura emocional que vai crescendo silenciosamente. Você cede seu tempo, cede sua energia, cede seus limites, cede sua voz. E um dia, você olha para sua vida e percebe que está vivendo de acordo com o roteiro de outras pessoas, não com o seu. Os estoicos nos alertavam sobre isso há mais de 2000 anos. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos de sua época, ensinou: se você não se governa, qualquer um o governará. Pense na profundidade disso. Se você não define seus próprios valores, seus próprios limites, suas próprias prioridades, outras pessoas farão isso por você. E elas farão sempre pensando nos interesses delas, não nos seus. Esse custo de não se respeitar vai além do emocional. Afeta sua saúde mental, seus relacionamentos, até sua saúde física. Estudos mostram que pessoas que vivem constantemente suprimindo suas necessidades apresentam níveis mais altos de ansiedade, depressão e até problemas cardíacos, porque o corpo sabe. Mesmo quando a mente tenta racionalizar, justificar, minimizar, o corpo sente o peso dessa traição contínua contra si mesmo. 4. Limites. Não são muros, são pontes para relacionamentos saudáveis. Existe um mito perigoso circulando por aí. O de que estabelecer limites é egoísmo, é frieza, é falta de amor. Nada poderia estar mais longe da verdade. Limites são, na verdade, declarações claras de como você espera ser tratado. São a fundação sobre a qual relacionamentos saudáveis são construídos. Sem limites, não existe respeito mútuo, existe invasão, existe abuso, existe desequilíbrio. Mas como estabelecer limites sem parecer rude ou insensível? Aqui vão algumas frases práticas que você pode usar. Eu entendo sua posição, mas não posso fazer isso agora. Preciso de um tempo para pensar antes de responder. Isso não funciona para mim. Respeito sua opinião, mas vou seguir por outro caminho. Perceba que nenhuma dessas frases é agressiva. Todas são firmes, claras e respeitosas. E aqui está o segredo. Relacionamentos genuínos respeitam seus limites. Relacionamentos tóxicos tentam destruí-los. Quando você estabelece um limite saudável, pessoas que realmente se importam com você vão entender e se adaptar. Pessoas que só se importam com o que você pode fazer por elas vão reagir com culpa, manipulação ou raiva. E essa reação te diz tudo o que você precisa saber sobre a natureza daquele relacionamento. E você? Já percebeu quantas vezes por semana abre mão do que quer para não desagradar alguém? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua experiência com isso. 5. Solte de vez a opinião dos outros. Viver preocupado com o que os outros pensam é algo esperado na adolescência,
Mas depois dos 40 anos, ou até antes disso, continuar dependendo da validação alheia é, no mínimo, incoerente com a maturidade que você já deveria ter conquistado. A filosofia estoica é cristalina nesse ponto. A tranquilidade interior jamais será verdadeiramente sua se estiver atrelada a vozes externas. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Pense nisso. Cada crítica que você recebe, cada elogio que te infla, cada julgamento que te afeta, tudo isso é apenas a interpretação de outra pessoa filtrada pelas experiências, medos, traumas e limitações dela. Não é a verdade absoluta sobre quem você é. Então, por que dar tanto poder a essas opiniões? A chave está em fortalecer sua autonomia emocional. Isso não significa ignorar completamente o feedback dos outros. Às vezes, críticas construtivas vindas de pessoas que nos amam são valiosas, mas significa criar um círculo seletivo de opiniões que realmente importam. Quem está nesse círculo? Pessoas que te conhecem de verdade, pessoas cujos valores você respeita, pessoas que demonstraram ao longo do tempo que querem seu bem genuíno. Todos os outros, suas opiniões são apenas ruído e você não precisa sintonizar nesse canal. 6. Respeite-se sem negociar. Autorrespeito não é algo que você simplesmente decide ter um dia e pronto. É construído tijolo por tijolo, através de pequenas decisões diárias que honram quem você é. Os estoicos chamavam isso de microvitórias, pequenas batalhas vencidas contra a inércia, contra o medo, contra a necessidade de aprovação. Cada vez que você cumpre uma promessa que fez para si mesmo, você deposita um tijolo na fundação do seu autorrespeito. Pode ser algo simples. Você disse que ia acordar às 6? Acorde. Disse que ia reservar 30 minutos para ler? Leia. Disse que não ia verificar o celular antes de dormir? Não verifique. Parecem coisas bobas, insignificantes. Mas cada uma dessas pequenas vitórias envia uma mensagem poderosa para seu subconsciente. Eu posso confiar em mim mesmo. Eu cumpro o que prometo. Eu me respeito o suficiente para honrar meus compromissos comigo mesmo. E isso muda tudo. Porque quando você não respeita a si mesmo, como pode esperar que os outros respeitem? Quando você quebra suas próprias regras, como pode estabelecer limites com os outros? Quando você se trata com descaso, por que alguém te trataria diferente? O autorrespeito também envolve a maneira como você fala consigo mesmo. Quantas vezes por dia você se critica de uma forma que jamais usaria com um amigo? Quantas vezes você se xinga, se diminui, se culpa por coisas que estão fora do seu controle? Comece a tratar a si mesmo com a mesma gentileza que ofereceria a alguém que você ama, porque você merece isso, não por ser perfeito, ninguém é, mas por ser humano. 7. Identifique quem drena sua energia e tenha coragem de se afastar. Nem todo mundo que aparece na sua vida veio para somar. Alguns relacionamentos são desequilibrados por natureza, pedem muito mais do que oferecem, drenam mais do que nutrem. E aqui está algo interessante. Seu corpo geralmente detecta isso antes da sua mente. Você sente um aperto no estômago quando aquela pessoa liga. Você se sente exausto depois de passar tempo com ela, mesmo que não tenham feito nada fisicamente cansativo. Você adia responder mensagens, evita encontros, inventa desculpas. Seu corpo está te dizendo algo, está te alertando. A questão é, você vai escutar? Afastar-se de relacionamentos tóxicos ou energeticamente desequilibrados não é egoísmo, é autocuidado, é proteção da sua paz, é respeito pela sua saúde mental e emocional. Mas isso não é fácil, especialmente quando estamos falando de pessoas que conhecemos há anos, familiares ou até colegas de trabalho. A culpa aparece. E se eu estiver sendo injusto?
E se a pessoa mudar? E se eu me arrepender? Aqui está a verdade difícil. Pessoas raramente mudam a menos que queiram mudar. E você não é responsável por salvar ninguém que não quer ser salvo. Você não é terapeuta de ninguém. Você não é saco de pancada emocional de ninguém. Proteger sua energia não é crueldade. É sabedoria. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Sêneca escreveu: devemos escolher cuidadosamente com quem vamos comer e beber, porque é mais importante com quem comemos e bebemos do que o que comemos e bebemos. Tradução: as pessoas com quem você passa tempo moldam quem você se torna. Escolha com sabedoria. 8. O poder transformador de dizer não. Uma das habilidades mais libertadoras que você pode desenvolver é a capacidade de dizer não sem oferecer justificativas intermináveis. Não é uma frase completa. Não precisa de explicação, não precisa de desculpas, não precisa de negociação. Mas a maioria de nós foi condicionada a acreditar que dizer não é rude, é egoísta, é prova de que não nos importamos. Então fazemos malabarismos verbais para suavizar a rejeição, criamos desculpas elaboradas, justificamos até não poder mais. E cada justificativa enfraquece sua autoridade pessoal. Porque quando você justifica demais, está implicitamente pedindo permissão. Está abrindo espaço para debate. Está sinalizando que sua decisão pode ser questionada, negociada, revertida. Aprenda a dizer: não vai dar para mim dessa vez. Não posso me comprometer com isso agora. Obrigado pelo convite, mas vou passar. Simples, direto, respeitoso. E aqui está o que vai acontecer. Algumas pessoas vão tentar fazer você se sentir culpado. Vão insistir. Vão perguntar por quê, repetidamente. Vão tentar te manipular emocionalmente. Mantenha-se firme. Você não deve explicações sobre como escolhe usar seu tempo, sua energia, sua vida. E quanto mais você pratica dizer não com elegância, mas firmeza, mais natural isso se torna. E algo mágico acontece. Você começa a recuperar horas do seu dia. Energia que estava sendo desperdiçada, paz que estava sendo roubada. Dizer não aos outros é dizer sim para você mesmo. Você já teve que cortar alguém da sua vida para proteger sua paz? Como foi esse processo? Conta aqui nos comentários. Suas experiências podem ajudar outras pessoas que estão passando por isso agora. 9. Priorize-se, sem carregar culpa. Vamos deixar algo muito claro. Priorizar a si mesmo não é egoísmo. É recuperação. Recuperação do tempo que você doou indiscriminadamente. Recuperação da energia que você desperdiçou tentando sustentar relacionamentos unilaterais. Recuperação do equilíbrio que você perdeu, vivendo para atender expectativas alheias. Durante anos, talvez décadas, você colocou todos na frente. Seus pais, seus filhos, seu parceiro, seus amigos, seus colegas de trabalho. E não há nada de errado em cuidar das pessoas que você ama. O problema surge quando você some completamente da sua própria lista de prioridades. Quando foi a última vez que você fez algo só porque você queria? Não porque alguém esperava, não porque era sua obrigação. Não porque te faria parecer bem, mas simplesmente porque te trazia alegria. Se você está tendo dificuldade para responder essa pergunta, é um sinal claro de que está na hora de reajustar suas prioridades. E aqui está a parte que muita gente não entende. Quando você se respeita e se prioriza, você está ensinando aos outros como você quer ser tratado. Você está estabelecendo um padrão. Você está dizendo, sem precisar verbalizar: meu tempo tem valor, minha energia tem valor, eu tenho valor. Relacionamentos saudáveis se fortalecerão com essa mudança. Pessoas que realmente te amam vão ficar felizes em te ver cuidando melhor de si mesmo, vão respeitar seus limites, vão apoiar suas escolhas. Relacionamentos tóxicos, por outro lado, vão entrar em crise,
porque eram sustentados pela sua disponibilidade infinita, pela sua incapacidade de dizer não, pela sua necessidade de aprovação. E quando você tira esses pilares, esses relacionamentos desmoronam e está tudo bem. Na verdade, é necessário. Deixe ruir o que precisa ruir.